Sabe quando você começa a ver uma série, sei lá, já na 10ª temporada? E fica tipo, ué, quem são essas pessoas? O que tá acontecendo? Então, nascer é basicamente isso. A gente chega no mundo e pronto, o tutorial já tá rolando faz tempo. É que o mundo já vem com o pacote completo, né? Boletos, leis, um monte de regras que, assim, ninguém perguntou se a gente concordava. Não é que nem um álbum surpresa da Beyoncé que a gente só dá o play e curte. Aqui, o jogo já tá valendo. E de um lado, a vida adulta parece um caos total, né? É conta, prazo, responsabilidade. Mas se a gente olhar de outro jeito, existe um mapa. A sociedade não brotou do nada, sabe? Ela foi construída por gente de verdade para resolver uns problemas bem reais, tipo como a gente vai comer, como não sair no tapa com o vizinho, basicamente como sobreviver. É um verdadeiro mapa de sobrevivência. Ok, então, se a sociedade é esse mapão todo, o que move a gente dentro dele? O que cada um de nós, lá no fundo, realmente quer? Para entender isso, tem a ideia de um cara chamado Maslow, que ajuda bastante. Mas vamos dar uma repaginada nela, uma versão mais aesthetic. Pensa numa rotina de skincare. Não adianta querer passar aquele sérum caríssimo se a pele não tá nem limpa, certo? Primeiro básico. É exatamente isso. As nossas necessidades podem ser organizadas como se fossem uma prateleira de produtos, sabe? Com 3 níveis principais. E a gente sempre começa de baixo para cima. O primeiro nível, a base de tudo, é o básico do básico para literalmente não desviver: calorias e sono. É o corre diário mesmo, a luta pela sobrevivência, bem antes de existir aplicativo de entrega para facilitar as coisas. Depois que o básico está garantido, a gente sobe um degrau. Aí vem a necessidade de segurança e de pertencer. Sabe, é ter sua galera, seu squad, sua comunidade. É aquela sensação de fazer parte de alguma coisa, de se sentir em segurança. E lá no topo da prateleira, a cereja do bolo: autonomia e propósito. É aqui que entra a tal da It Girl Energy, a busca por uma identidade, por reconhecimento. Isso explica muito porque um look icônico pode ser tão importante, sabe? Não é só sobre a roupa, é sobre quem a gente quer ser no mundo. Só que tem uma regra. Uma regra fundamental que comanda todas essas nossas vontades. É tipo a regra número 1 do universo, e ela está por trás de todas as nossas escolhas. E essa regra é a escassez. E olha, não é só de dinheiro que a gente está falando, não. Pensa no tempo, na nossa energia, nas vagas para a faculdade dos sonhos. Tudo isso é limitado. É igualzinho aquele ingresso para o show da sua banda favorita que esgota em, 2 segundos. Então, o dilema é esse, né? As nossas vontades são infinitas, mas os recursos para conseguir o que a gente quer, esses são bem finitos. E é daí que nasce o grande problema da economia. A sociedade precisa decidir o que vamos produzir e para quem. Porque, no fim das contas, não dá para ter tudo. Isso nos leva direto para uma das principais formas que a gente inventou para lidar com essa escassez e, ao mesmo tempo, buscar nosso propósito: o trabalho. Que, vamos combinar, é muito mais do que só o salário no fim do mês. Pensa bem, o trabalho vira parte de quem a gente é. Ah, eu sou médica, eu sou artista. O grande pulo do gato da vida adulta é justamente esse: conseguir equilibrar aquilo que a gente ama fazer com o que o mundo precisa que seja feito. Porque, né, as coisas não caem do céu. Mas essa ideia do que precisa ser feito não é uma coisa fixa, não. Ela muda completamente com o tempo. O jeito como a sociedade se organiza para produzir as coisas é tipo uma era store. Cada era tem seu próprio palco, suas próprias regras e, claro, seus próprios hits. Bora fazer um tour rapidinho por essas eras pra gente entender como é que a gente chegou até aqui. A gente começou lá no coletivismo, depois passou por uma era das trevas, com escravidão e feudalismo, e agora estamos na era do capitalismo. É o now playing, tudo gira em torno de propriedade, salário e lucro. Mas fica de olho. Com inteligência artificial e automação, uma nova era já está batendo na porta. O mais importante de sacar aqui é que nada disso é natural. Foi tudo construído. E se foi construído, pode ser transformado. Beleza. Se tudo isso foi construído por gente, a pergunta que fica é: quem é que manda no jogo hoje? Quem define as regras do sistema em que a gente vive agora? E aí, quem está no comando? Olha só, a nossa vida é basicamente organizada por um triângulo de forças. É uma dança constante entre 3 grandes jogadores. E o segredo é entender como cada um joga para não ser só mais uma peça nesse tabuleiro gigante. O primeiro jogador é o Estado. É ele que cria as leis, que cuida dos serviços públicos, tipo saúde e educação, e que, no geral, mantém a ordem da casa. O segundo jogador é o mercado.
É ele que organiza os preços de tudo, que distribui os empregos e que dita o ritmo de como a gente compra e vende as coisas. E por último, mas super importante, temos a sociedade civil. O que é isso? São as ONGs, os movimentos sociais, as igrejas. Basicamente, é a galera se organizando para lutar por causas que, muitas vezes, o Estado e o mercado deixam de lado. E claro, esses três não vivem em paz e amor, não. É um cabo de guerra o tempo todo. Pega o debate do salário mínimo, por exemplo. O mercado, querendo mais lucro, vai pressionar para baixo. A sociedade civil, com os sindicatos, vai para a rua pedir um valor mais justo. E o Estado fica ali no meio, tentando equilibrar os pratos e bater o martelo na lei. Amadurecer é sacar como esse sistema funciona, onde ele te ajuda, onde ele te atrapalha e, principalmente, onde a gente pode entrar para mudar o jogo. No fim das contas, entender essas regras não é uma fórmula mágica que resolve todos os problemas, mas pelo menos impede que a gente jogue um jogo sem nem saber que a partida já começou. E esse já é o primeiro e mais importante passo.